Dia, a paz do Senhor Jesus. Cristãos evangélicos, entre aspas, estão andando nus. Igrejas gays. Apoio total da bancada evangélica à reforma trabalhista que escraviza o trabalhador. Apoio total da bancada evangélica que tira todos os direitos de previdência social do mais pobre. E cegueira total, vistas grossas, para cobrar os grandes devedores dessa nação, vistas grossas para fazer uma reforma tributária e cobrar de quem tem o dinheiro. Por que o nosso tempo ele é assim? Por que o evangelho do nosso tempo ele segue um caminho contrário à rota de Cristo? Se Cristo tivesse aqui, se Cristo fosse um representante de uma grande denominação dessa, se Cristo fosse o representante da bancada evangélica, ele votaria a reforma da Previdência? Se Cristo fosse o representante da bancada evangélica, ele votaria as leis ou tiraria todos os direitos que foram tirados dos trabalhadores brasileiros? Se Cristo fosse o presidente da República, ele faria uma propaganda da Previdência cheia de mentira, colocaria só mentira para o povo? Se Cristo fosse um representante evangélico, ele faria uma igreja onde as pessoas iriam orar nus? Se fosse Cristo o pastor dessa igreja, ele criaria uma igreja gay? Por que essas coisas acontecem no nosso tempo? Eu gostaria que você desse a sua opinião, que você refletisse sobre textos bíblicos, se Cristo faria isso. Porque o cristão, um dos significados do cristão é o pequeno Cristo. É aquele que imita o Senhor Jesus Cristo. E o evangelho, ele é feito de mentiras? O evangelho é feito de sensualidade? O evangelho é contra o próprio evangelho? É contra a palavra de Deus? Cristo é um capitalista selvagem ou é alguém que está preocupado com a alma humana, está preocupado com o sofrimento humano, está preocupado em ajudar, ou ele quer acumular para si dinheiro? A palavra diz que Cristo esvaziou-se de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, e se fez pobre, se humilhou e esteve entre nós. O que você acha de você fazer a comparação desse Jesus que se esvaziou de toda a sua glória e olhar para um pastor bilionário, milionário, muito rico, que ganha uma fortuna e que não preocupa com ninguém? O que você acha dele ter se tornado pobre e caminhado entre nós? E a preferência de Cristo foi com os pobres. E ele manda que a gente olhe os pobres, né? E você pensar, por exemplo, nesses pastores evangélicos que só fazem votos, que só querem a carne, a lã das ovelhas, as gorduras, mas nunca vão atrás da ovelha que se desgarrou, da que teve problema, da que foi para as drogas, das que se separou, da que teve algum problema sentimental, social e etc. Cristo não quis se tornar famoso, mas os pastores de hoje querem rádio, televisão e etc. para se tornar famoso e milionário. Cristo não quis se tornar uma pessoa do Senado naquela época. Mas hoje nós vemos senadores, deputados, prefeitos, governadores que se falam, até presidente, que se dizem cristãos, e não preocupa nem um pouco
com a fraternidade, com o amor, com a dificuldade das pessoas. Eu quero que você me diga agora, o cristão nu, o cristão que vota e apoia a Previdência, o cristão que faz de conta que não está vendo a dilapidação do patrimônio brasileiro, que faz de conta que não está vendo que nada tem sido feito por esse governo federal que ajude o pobre, que faz de conta que não está vendo que nada é feito nos governos estaduais e municipais, que faz de conta que não está vendo esse gasto do legislativo, do judiciário, do executivo e de todas as coisas, e que continua apoiando esses vereadores, prefeitos, deputado estadual, federal, ou senador, governadores e presidente da República apresentado por pastores falsos. Ser um falso profeta não quer dizer que é só trouxe uma mensagem falsa falando que é de Deus e muitas vezes é do inimigo, é do próprio coração. Ser um falso profeta é falar uma mensagem no nome de alguém, se alguém não te enviou para falar. E eu acredito que Cristo não enviou ninguém para apoiar reforma em Previdência, reforma trabalhista que tira o direito do povo, vendas de estatais de graça para os outros países, entrega de território nacional, entrega do nosso território e das nossas conquistas comerciais. Cristo jamais faria isso. Cristo é pela abundância. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou. Esse povo está fazendo diferente. Ele está pegando a multiplicação de Cristo e jogando tudo fora, roubando tudo e dando só 5 pães e 2 peixinhos para a multidão. Então eu acho que o espírito desse povo é o espírito daquele que não é com Cristo. É o espírito do anticristo, o espírito do erro, o espírito do inimigo. Eu quero que você reflita e diga para mim, dê a sua opinião. Você não precisa de concordar comigo, não. Você pode colocar a sua opinião aí e nós vamos discutir ela politizadamente, educadamente, e vamos ver quem está com a razão. Vamos ver se assim está escrito o que essas pessoas dizem, se assim está escrito na palavra, se assim está escrito na lei. Nós temos que ter uma lei que condena a pessoa por condenar, fazemos a própria justiça, a justiça que nos interessa, ou julgarmos com equidade e justiça, e quem for inocente, mesmo que a gente seja contra ele, a gente considerá-lo não só inocente, mas reconhecê-lo como inocente. Todos que não são culpados são inocentes. Eu quero que você reflita aí para mim e me diga. Vou colocar a urla aí mais uma vez, o link do Cristão Nu, né? E você dê sua opinião. Obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. A paz do Senhor Jesus para você. Que Deus te abençoe, te dê luz, te dê sabedoria e te livre dos falsos evangelhos e dos falsos profetas, em nome de Jesus. Seja abençoado.